Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. A partir de agora, nós vamos tratar sobre ondas, as suas características, seu comportamento e assim por diante. Aqui nós temos três tipos de ondas, desculpe. O primeiro tipo de onda é a onda mecânica. A onda mecânica é aquela onda que se propaga através de um meio material. Ou seja, é preciso que exista matéria para que essa onda consiga se propagar nesse meio. Dois exemplos de ondas materiais ou ondas mecânicas são a onda na superfície do mar, é uma onda material, e a onda sonora, que também se propaga no meio material, que é o ar. Esses são dois tipos de ondas mecânicas e nós vamos estar tratando dessas ondas mecânicas a partir de agora. Mas antes disso, eu vou dizer mais dois exemplos de ondas, que são as ondas eletromagnéticas e as ondas de matérias. As ondas eletromagnéticas estão associadas à luz. E se você tiver curiosidade, aqui no canal tem várias aulas sobre ondas eletromagnéticas. Muito válido assistir. A onda eletromagnética é a luz, por exemplo, o raio-x, as ondas de rádio, de TV e assim por diante. As ondas de matéria já estão relacionadas à mecânica quântica e essas ondas elas são provocadas por partículas da matéria. Essas partículas são os elétrons, os prótons e dentre outras, são partículas que constituem um átomo. Elas ora se comportam como partículas e ora se comporta como matéria e ora se comporta como onda. Por isso, onda de matéria. Prosseguindo, nós temos a classificação das ondas. As ondas elas podem ser longitudinais ou transversais. Uma onda longitudinal, o seu deslocamento é perpendicular ou transversal à direção de propagação de onda ao longo do meio. Aqui ao lado a gente pode ver a ilustração dessa forma de propagação. Então tem a onda, ela se propaga nesse sentido, ela se desloca nesse sentido, mas a sua oscilação é no sentido vertical, então são transversais. A onda ela é transversal ao sentido de propagação dessa onda. A onda longitudinal, as partículas do meio oscilam ao longo da mesma direção de propagação da onda. Então eu tenho um tubo com ar aqui dentro e as partículas elas vão oscilar para lá e para cá. E a onda ela também vai estar para lá, ora para cá. Então elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, é classificado como onda longitudinal. Aqui em cima nós temos uma equação. Essa equação ela é muito importante. O nome dessa equação é equação de onda, onde a gente tem y em função de x e de t. Eu tenho uma função que depende da posição e do tempo. Essa função ela vai variar com a posição e com o tempo. Faz sentido porque a onda ela vai oscilar
e ela vai se deslocar no sentido do eixo X e à medida que o tempo passa, o tempo está passando e essa onda ela está se deslocando nesse eixo X. Então, essa função ela é igual a y máximo. O que seria esse y máximo? Esse y máximo é justamente a amplitude máxima da onda. Esse y máximo é a amplitude da onda. Vezes o seno, isso vai depender se você vai estar trabalhando com x ou com y, aqui pode ser cosseno, pode ser seno, vai depender se você está trabalhando no eixo x ou no eixo y. Seno de kx, k é o número de onda, x é o deslocamento, menos ômega, que é a frequência angular, vezes t, que é o tempo, mais φ, que é a constante de fase. São essa equação que rege as ondas. Ela é a básica, é a equação básica para reger as ondas. Então, comprimento de onda e frequência em um tempo qualquer. Vamos falar sobre do que a onda é constituída. Primeiro é a amplitude. A amplitude ou y máximo de uma onda é definido como a grandeza física que amplifica a função seno ou cosseno. Nesse caso, consiste no máximo deslocamento de onda de elementos de onda. Então, a amplitude máxima é o máximo que as partículas dessa onda conseguem se deslocar. O comprimento de onda é justamente a distância paralela à direção de propagação entre as repetições de forma de onda. Então, aqui ao lado na figura mostra justamente o comprimento de onda. É a distância entre a distância paralela entre duas repetições, aqui, duas repetições da mesma forma de onda. O número de onda K determina quantos radianos da onda estão contidas em 1 metro. Então, a gente tem 1 metro de onda, 1 metro no espaço. Quantas ondas cabem nesse espaço? Cabe uma onda, então o número de onda é 1. Cabem 2 ondas, então o número de onda é 2. Cabe 2 ondas e meia, então o número de onda é 2,5. Então, o K é igual a 2π sobre... Então, o K vai ser igual a 2π sobre lambda, que vai ser igual a 1 rad por metro. Essa é a unidade de medida do K. Lambda, que é o comprimento de onda. 2π está relacionado ao período dessa onda sobre 2π sobre lambda, que é a frequência. O período T de uma onda é definido pelo intervalo de tempo característico de uma repetição da onda.
uma subida e descida de um elemento de onda ou intervalo de tempo necessário para que a crista alcance a posição da crista vizinha. É só uma forma um pouco mais rebuscada de definir, mas o período é a distância entre o intervalo de tempo entre dois pontos da onda. Esses dois pontos equivalem a uma onda completa. A frequência angular, ômega, determina quantos radianos são percorridos em cada segundo. Então, se um segundo é percorrido 1 radiano, então o ômega vai ser 1. Então, vai ser 1 rádio por segundo. E assim por diante. Então, o ômega é igual a 2π sobre t. Ainda agora há pouco nós tínhamos 2π sobre lambda, agora nós temos 2π sobre t.